Boa noite, você está no último Diálogos RDS da primeira temporada e hoje eu tenho a honra de conversar com ele, o queridíssimo Caio Fábio. Fica aqui porque vai ser muito especial. Nosso tema é Cristo. Achei, vamos lá. Solicitação. Uau, é agora ou nunca. É agora ou nunca. Ô, querido. Boa noite, Boa reverendo noite, Caio boa Fábio. noite. É uma alegria para mim, muito grande. Uau, Deixa eu só dar uma ajustada aqui. eu vou ter que me cuidar, porque senão eu vou ficar com o sorrisão aberto essa live do início ao fim, porque é Ah, uma honra poder estar falando contigo. a honra Muito é minha. obrigado por ter aceitado, muito obrigado por ter sido tão carinhoso, tão solícito desde o começo. Eu estou muito feliz, viu, Caio, de estar conversando com Ah, você. meu querido, eu é que estou. E a Bruna pediu para eu dar uma olhada e transmitir o seu convite aqui na mesa de casa. E aí eu não tive nenhuma dúvida, nenhum titubeio. A alegria é minha, a honra é minha. Muito Então, obrigado. naquele tempo eu não sabia nada. Agora eu já andei por lá, meu coração já se conectou ao seu e já trocamos carinhos Amém. e de modo que eu estou em casa. Opa, eu também, eu É, também. Eu acho. então, pronto, está feito. Muito obrigado. Onde a gente se conecta com a pessoa, a gente faz um lar, né? E É, de verdade, sabe, Caio, eu espero assim do fundo do meu coração que esse diálogo ele signifique muito para muita gente, porque você tem um poder quando se trata de Cristo, que eu não gostaria de ter terminado essa primeira temporada dessa série de diálogos que eu realizei com nenhuma outra uhum. pessoa que não fosse a sua pessoa, meu querido, Muito porque obrigado, eu te querido. acompanho Muito obrigado mesmo. te acompanho há muitos anos, o seu ministério é um ministério extenso, é um ministério, inclusive, muito difícil de conseguir acompanhá-lo de uma ponta a outra, porque ele já perdura há mais de 40 anos, se eu não estou enganado, né? É um ministério. 48 anos. Uau, 48 Daqui anos. a 2 anos eu faço 50 anos Olha de só. pregação da palavra desde 1973. Uau, Para que mim foi 15 outro anos. dia, mas para quem nasceu depois parece que foi longe. Eu estou com alguns amigos daquela época, em situação difícil, entubados, e dois deles provavelmente partindo, alguns, muitos já foram, sem falar naqueles que me buscam em circunstâncias totalmente diversas e agora nesse ano de Covid, eu tratei disso como se eu estivesse lá na linha de frente, todo dia, com muita gente. E quando a minha terra, o Amazonas e a minha cidade de Manaus passaram a ser afligidos por essa angústia, eu falo com minha irmã que mora lá e os meus parentes e primos e sobrinhos e amigos e só ouço angústias. Então, isso colocou meu coração num estado de vigilância permanente e Compreendo. de lágrimas diárias. Hoje mesmo já derramei lágrimas algumas vezes por situações difíceis, Eu também. mas é isso que faz a gente se tornar humano. Inclusive, você tem um livro que fala sobre o sofrimento, né, Caio? Eu tenho mais de um. Tem um que é explícito, que diz, o título é O que o Sofrimento Ensina, da editora Planeta, e tem o Enigma da Graça, que é explícita e diretamente sobre sofrimento. É o livro de Jó, uma leitura existencial de Jó, Uau. e que eu fiz há 20 anos atrás,
lá na floresta amazônica, a maior parte do tempo, e lendo em voz alta para minha mulher, minha mãe e meu pai. Uma fogueirinha sempre acesa. Eu fui lendo, e à medida em que eu fui lendo, isso era no ano 2000, a meu coração foi ardendo. Eu vinha de muita luta já, de muito sofrimento. E eu vivi períodos de muito conforto, mas vivi estações para aquelas que você passa sabendo porque você está apanhando. Exato. E, por exemplo, em 99, 98, 99, ano 2000, apanhei muito, 2001, 2002, mas eu sabia porque eu estava apanhando. E quando meu filho partiu, logo depois, em 2004, atropelado, eu também sabia porque ele partiu. Foi uma dor imensa, indescritível, mas eu sabia. E a estação na qual eu passei mais ou menos uns 35 anos. De lá Uau. para cá, tendo eu consciência ou não de equívocos e erros e pecados, tanto faz. Eu sei que eu vou melhorar, Amém. Amém. que aquilo faz parte de um trato, de uma disciplina, que é graça, que é o caminho do discípulo. A palavra disciplina decorre de discípulo. Então, não há discípulo sem ser a disciplina do discípulo, que é a do desenvolvimento de uma espiritualidade lúcida e quebrantada e contente, sabendo viver em qualquer situação e Amém. aprendendo em todos os extremos e em todos os confortos também. Que Então, lindo. desculpa já ter iniciado falando demais. Imagina, se tem uma coisa aqui que você não deve pedir é desculpa e nem se preocupar em falar demais, porque você foi convidado para falar e nós estamos aqui para te ouvir. Eu queria dar boa noite para quem acabou entrando a partir do momento em que o Caio se conectou, porque esse é um momento em que juntam-se vários públicos, pessoas que te seguem, pessoas que me acompanham aqui. E para quem ainda, obviamente, não me conhece, o meu nome é Alan Gentil, eu sou pastor, teólogo, faço atualmente um mestrado na área de religião, direitos humanos e sociedade na Itália, e desenvolvi esse projeto chamado Diálogos RDS, que traz a sigla do mestrado, para proporcionar diálogos com pessoas que são inspiradoras, que possuem condições de contribuir, de ensinar. E esse modelo, queridos que estão nos escutando, nos assistindo, e Caio também, é um modelo de diálogo dialogal, baseado numa teoria de um teólogo católico bicultural chamado Raymond Panikkar, que fala sobre a importância de nós dialogarmos sem a intenção de dissuadir ou persuadir aquele com o qual nós conversamos, mas de caminharmos juntos, sentindo a experiência do outro, convergindo junto com o outro e fazendo com que as almas se encontrem, as ideias se encontrem, né? Então eu saúdo todos que estão aqui e para aqueles que de alguma forma entraram aqui, mas não têm a total ciência de quem é essa célebre figura que nós conversaremos, o pastor Caio Fábio, o reverendo Caio Fábio, é um pregador, um conferencista, um escritor, psicanalista. Acho que faltam até definições para atribuir por tantas coisas que a sua pessoa representa e que já está há mais de 48 anos como um representante do evangelho, de um evangelho lúcido, de um evangelho inteligente, de um evangelho confrontador, denunciador também, nos dias em que nós vivemos. Caio, quando a gente pesquisa sobre você, sobre toda essa nova geração que é mais jovem, que vem depois dos anos 2000, quando a gente pesquisa sobre você, tem em você como um ponto de referência, um pregador na internet, mas poucos sabem que você é uma pessoa da década de 70. Então, eu gostaria que você pudesse nos ajudar
a compreender de uma maneira um pouco mais ampla, ainda que difícil, porque sua experiência é muito longa e seu tempo de caminhada é longo. Mas quem é esse Caio Fábio que na década de 70 surge com um fogo muito grande pelo Evangelho, que num determinado momento rompe com, digamos assim, com as instituições religiosas para seguir uma itinerância levantando a bandeira do Evangelho sem intermediários. Como começou isso e quem era o Caio no começo e quem é o Caio agora, para a gente poder entendê-lo bem, para depois adentrarmos no nosso tema principal, que é Cristo. Bom, eu diria que eu sou hoje muito mais parecido com quem eu comecei sendo. Uau. Em 1973. E o que eu constatei foi que durante o processo, nesses 48 anos, eu constatei isso mais ou menos há uns 30 anos, ou um pouco mais, há uns 29 anos, eu constatei que eu tinha me desviado do caminho do Evangelho para a minha vida. Que eu fiz esse caminho de uma maneira lúcida, simples e entregue durante aproximadamente 19 para 20 anos. E aí, devagar, eu comecei a mudar. E, especialmente, quando se decidiu que nós iríamos tentar criar uma associação de quase todos os evangélicos no Brasil à época. Ali por volta de 89, 90, meu coração começou a ser alterado e eu não percebia. Eu tinha alguns toques. Ao mesmo tempo, eu achava que aqueles toques eram fraquezas, que eu precisava vencê-las. E os toques eram os seguintes: você abandonou a simplicidade do Evangelho e você está buscando um poder para os evangélicos que vai acabar sendo também seu. E eu via que para que aquilo acontecesse era preciso que eu entrasse no processo. Porque qualquer um dos meus amigos encabeçando aquilo não tinham a força de convergência que eu tinha por causa da palavra, por causa do Evangelho anunciado, do modo como eu preguei, de forma que eu tinha os pastores presbiterianos e batistas e congregacionais e metodistas e adventistas, muitos desses, e pentecostais e da Assembleia de Deus, milhares de pastores que me amavam, que faziam parte dos meus eventos à noite, cruzadas de evangelização nos estádios, e de manhã, eventos para pastores e líderes. Uau. No Brasil inteiro, por décadas, fazendo aquilo, e às vezes fazendo no mínimo uma vez por semana, às vezes duas, às vezes três. Então, eu me lembro que uma vez o Lula, há uns 40 anos atrás, ou 38 anos atrás, ficou tentando falar comigo e não conseguia de jeito nenhum. Aquele monte de secretárias, aquela coisa toda. Aí, quando, enfim, ele conseguiu falar comigo, ele falou: poxa, você está fazendo o quê? Uma campanha presidencial? Porque eu só vejo isso em campanha presidencial. Eu falei: não, a minha vida é uma campanha, não é presidencial, mas é em nome do Rei dos Reis. E naquele tempo a palavra-chave no meu coração era a palavra gastar.
eu quero me gastar, eu quero ser consumido. Era aquela alegria de ser queimado, de ser consumido, de ser entregue, de ser uma libação, de ser um incenso Uau! agradável a Deus. Então, para mim não tinha limite, só que isso tudo me arregimentou muita força e poder no meio da comunidade, até dentro da Universal do Reino de Deus. Havia uma quantidade imensa de pastores que estavam ali comigo, participando, assistindo. Naquele tempo não tinha ninguém seguindo, como hoje, não tinha essas plataformas. Exato. Eu usava a Rede Globo, usava durante anos, e na Globo 10 anos de oferta gratuita, para eu abrir a programação todo sábado de manhã. Uau! E era um espectro enorme durante anos. Uma pessoa pregando o evangelho, que eu, por exemplo, você perguntou quando é que começou? E eu disse, hoje eu sou mais parecido com o início do que nunca antes. Estou cada vez mais nascendo aquele garoto que foi engravatado, mesmo depois de escrever uma tese sobre o que Deus fez e faz, ordem de Melquisedeque, tudo isso, mesmo assim fui ordenado, sem aceitar ir ao seminário, sem aceitar nada na igreja presbiteriana, porque eu não queria ser pastor ordenado. Eu não queria. Eu sabia que eu era pastor. Todo mundo quer, né? Ser pastor. Pois é, eu não queria. E me insistiram comigo, insistiram, eu não queria, porque eu sabia que iria haver uma certa fixidez. E eu não queria isso. Eu estava vindo do movimento hippie. Eu estava vindo da quebra de todos os paradigmas e me converti, porque eu vi que todos os meus paradigmas anteriores eram pequenos e feios e muito reduzidos perto da grande universal quebra de paradigmas que havia no Evangelho, inclusive paradigmas da natureza e das leis da natureza sendo quebradas no processo e no Evangelho, como o Evangelho era um salto para além de todos os alcances e de todas as evoluções. Tinha que ser uma decisão de natureza espiritual revolucionária. Então, eu não queria ser ordenado. E quiseram me mandar para Campinas, para o Nordeste, isso e aquilo. Eu digo, eu não quero. Então, muito bem, o argumento deles é que a cidade inteira me chamava de pastor e me via como pastor da cidade e eu não era ordenado. Eu só era presbítero de uma igreja presbiteriana. Eu era presbítero, estava bem lá, meu pai era o pastor, eu era presbítero, eu pregava todo sábado e quase todo domingo à noite e passava a semana de praças, bares, enfim, a minha paróquia literalmente era onde eu pudesse alcançar. E eu não queria me engravatar. Acabou, nós extrapolavam a instituição religiosa, eles decidiram me ordenar. Aí, de repente, 15 dias depois, lá estou eu, Reverendo Caio, ordenado. Cabelinho pro lado, terninho, gravata. O cabelinho ainda estava mais ou menos assim, mas a gravata, especialmente domingo, eu vestia, porque eu tinha tanta liberdade. O que eu falei, eu não quero, eu preciso de liberdade. E eles disseram, não, você terá toda a liberdade para ser como você é. Agora, a gente só quer poder dizer que você é um pastor, ser um pastor da cidade e não assim. Era o pastor da igreja presbiteriana central, eu era presbítero lá. Meu pai, uma vez que eu fui ordenado, me fez co-pastor junto com ele. Eu deveria ser pastor auxiliar, mas papai disse, não, nós temos um co-pastorado, de modo que você não é meu auxiliar, nós somos colegas.
E Uau. eu fiquei com meu pai lá até que eu fui para o Rio de Janeiro. De 80 para 81 eu mudei para o Rio, porque E, eu já viajava demais. e teve um momento em que você teve esse rompimento institucional e Uhum. você mencionou no início dessa narrativa que você agora se encontra muito mais parecido com quem É. começou do que com quem você se tornou no decorrer do Uhum. tempo. Mas a que você deve a esse reencontro com o Caio lá de trás? O que aconteceu para você ter se reencontrado? Foi o trauma de 1991, quando, enfim, eu e os meus amigos, que a gente se auto-intitulava de os companheiros da caminhada, eu e os companheiros da caminhada, e àquela altura, embora houvessem vários mais velhos do que eu, mas ninguém tinha a convergência, como eu disse que eu tinha, eu acabei não só patrocinando com dinheiro da instituição que eu presidia, que era a Vinde, Visão Uhum. Nacional de Evangelização, que começou em Manaus. Uhum. Então, e tinha crescido e se tornado provavelmente a maior para-eclesiástica brasileira, e com alcance monumental. E depois com a Fábrica de Esperança, que era o maior projeto não governamental da América Latina, lá em Acari, que era uma fábrica da Formiplac, onde eu botei lá 66 projetos simultâneos em um pequeno estado, funcionando, de modo que era uma loucura. Uau. Virou atração turístico-social do Rio de Janeiro. O cara que visitava o Rio passava por lá. Lá já tinha até um carrinho com um guia falando para o povo que ia visitar o dia inteiro, andando lá por dentro da fábrica, mostrando os projetos. Então, era uma coisa enorme. Chegou 91, nós conseguimos criar uma associação que se chamou Associação Evangélica Brasileira, a EVB, com 60, 65, depois de um tempo, 65% dos evangélicos do Brasil, o que é Uau. gente demais, é uma loucura. Sim, meu Nunca Deus. antes tinha havido e nem depois houve Essa união hoje é uma impensável, né, Caio? convergência. Hã? Essa união hoje é impensável, né, nos dias Não, atuais. é completamente impossível. Então, naquele tempo, era dificílimo, mas aconteceu, porque acontecia nas cidades onde eu ia evangelizar. Então, o movimento todo de acarinhamento, de amor, de convergência, porque foi também um movimento de confiança Uhum. daquele pessoal todo, de modo que você tinha a Igreja Presbiteriana do Brasil, missões locais, Uhum. também presbitérios, sínodos e o próprio Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, vinculando oficialmente a Igreja Presbiteriana até a Assembleia de Deus, do José Wellington, a mesma ainda. Só que naquele tempo ele era recém-chegado da presidência. E todos vieram, todos. Havia uma quantidade grande de pastores adventistas, por exemplo, e uma convergência de 65%. Batistas, congregacionais, metodistas, e anglicanos, e luteranos, e, enfim, episcopais, locais, gente de todas as matizes. E pastores, eram milhares e milhares de pastores. Então, a força que aquilo tinha era enorme, muito grande. Nós fomos o terceiro grupo a pedir o impeachment do presidente Collor. Foi Uau. a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa e a Associação Evangélica Brasileira, antes da CNBB. Então, era um grupo que entrou e começou a participar da vida nacional, de maneira não partidarizada, mas a partir do olhar da ótica e da ética do Evangelho. Então, era um grupo muito forte e independente, não estava atrelado a ninguém, encabrestado por nada. Então, o que aconteceu é que, para que aquilo se mantivesse, eu me corrompi.
no meu coração. Porque aí você começa a almoçar com gangsters, que são bispos, que são pastores, que nas cruzadas eram só aqueles homens que chegavam: a paz do Senhor, irmão, Deus te abençoe, amado. Mas agora, você presidindo uma associação que representa milhares de interesses, eles começaram a abrir as suas caixas de Pandora. Aí você vai vindo a podridão de todo lado. E aí, ou você quebra, ou então você se corrompe. A sua omissão, o seu silêncio são manifestações de aceitação, de leniência corrupta no coração. Você pode estar totalmente angustiado em relação àquilo, mas se o seu coração não se insurge como deveria, de natureza sinceramente honesta e confrontacional, em amor, mas sempre manifesto. E naquele ambiente de política eclesiástica, isso não existe. Você fica entre Rodrigo Maia e Arthur Lira, não tem muita manobra para além daquilo ali, ou então... Não tem uma solução muito perfeita, né? Não, tudo estará errado. E você preside o erro. E se você preside o erro, que você enxerga a ver, conhece, sabe... Sim, por favor. E no meu caso não tinha a ver com dinheiro, não teve a ver com nada, mas teve a ver com uma concessão de natureza, de luxúria pessoal, que o meu coração decidiu se abrir para aquilo, porque eu tinha vivido sem angústias nessa área durante 25 anos, sem nenhuma angústia. Aí, de repente, o banditismo coletivo começou a induzir-me a uma autoindulgência. E é sutil, é maligno, mas vai acontecendo. Aí quando você vê, você foi onde não deveria. Agora, eu também fui aonde eu não deveria, trabalhava comigo. Eu disse: olha, eu não aguento mais nada disso. Se eu pudesse manter a Fábrica de Esperança funcionando, e os livros, isso e aquilo, e o canal de TV que eu tinha no Brasil, chamado Vinde TV, se eu pudesse manter, e a revista Vinde, era uma multidão de coisas. Falei: se eu pudesse, eu faria isso, e eu me mudaria e ficaria em silêncio alguns anos, para eu voltar mais parecido com quem eu era e com quem eu fui, porque eu me sinto traindo o meu chamado no meio disso tudo, e me traindo, e traindo o Evangelho. Então, aquele pecado foi o meu cortar de fitas. Eu levei no peito assim. Eu digo: meu filho me disse que haja uma catástrofe. Eu não planejei a catástrofe, mas inconscientemente eu permiti a urdidura dela. Porque eu precisava da catástrofe para sair daquele processo. Então, eu atravessei aquele processo através da catástrofe. Foi só 2 anos depois é que eu saí do lado de lá, e aí seria uma história para uma vigília aqui com você. Então, saí do lado de lá começando a discernir que aquilo tinha sido a minha salvação. Aí você tem que ter uma liberdade espiritual enorme para começar a aprender Deus. Aprender Deus. E até você chegar a saber Deus em você. E que é uma viagem maravilhosa. E eu, quando era bem jovenzinho, comecei a aprender Deus em mim. Aí depois eu passei alguns anos sabendo de Deus para outros.
E aí, através da catástrofe, eu voltei ao eixo de saber Deus em mim. E aí, para mim, tanto faz se são 2 ou 3 assistindo ou se são 3 milhões. Eu não estou preocupado com nada disso faz anos. E quanto menos eu penso nisso, mais eu percebo que o extrato de Cristo se manifesta em mim. Quando o meu público é o tempo todo 2 ou 3 em meu nome. Embora haja milhares e milhões, meu coração só se relaciona com aqueles 2 ou 3 arquetípicos que se reúnem em nome dele. Caio, eu tô assim impressionado. Deixa eu até respirar, cara, porque primeiro eu quero te agradecer por ter proporcionado uma introdução tão profunda, tão corajosa e tão honesta, sabe? Normalmente, quando a gente vai começar um diálogo, a gente faz uma introdução para pular para a primeira pergunta, mas essa primeira em teu ato, tua coragem, tua história, e eu quero te agradecer por estar elevando o nível desse diálogo. Em uma simples introdução, você transformar isso numa história de inspiração, de libertação, de coragem. Eu gostaria que vocês que estão assistindo impulsionassem, dando coraçõezinhos, mandando para amigos, convidando mais gente para estar aqui, porque de fato assim será uma conversa muito especial, como já está sendo. E eu te agradeço muito pela sua honestidade e coragem em abrir de uma forma tão escancarada, mas ao mesmo tempo tão bela, esse seu relato de quem era o Caio quando começou, quem ele se tornou, quem ele é. Eu louvo a Deus por isso, porque esses diálogos francos, eles proporcionam uma nova consciência e uma nova esfera, né, rompida, aquela bolha, aquela camada inicial para a gente chegar realmente no cerne daquilo que importa, que é penetrar profundamente na vida do outro, no Evangelho, na vida de Cristo. E como eu mencionei anteriormente, o nosso tema é Cristo. Só que eu não podia começar falando sobre Cristo sem poder demonstrar o quanto a sua trajetória ela foi impactada de formas diferentes por esse Cristo ao longo do caminho. E aí eu quero traçar essa ponte para a nossa primeira questão, que antes de entendermos sobre estão vários Cristos. Por quê? Para começarmos a falar dele no cenário atual, nós precisamos entender o que é que compõe o nosso país no que diz respeito ao cristianismo. Em pesquisas recentes feitas pela Folha de São Paulo, ela constatou que 50% dos brasileiros ainda são católicos, enquanto 31% são evangélicos. E nos últimos anos, aproximadamente na última década, esse movimento de evangélicos cresceu mais de 60%, né? E a gente acabou tendo no país um país com mais de 80% de cristãos, né? Somando aí o percentual total. E fica difícil o brasileiro possuir uma visão particular do Cristo quando existem tantas denominações diferentes, quando existem religiões diferentes e quando essa visão de Cristo passa por alguns crivos. Antigamente, talvez quando você começou, na década de 70, a gente percebe que muitas pessoas poderiam compreender o Cristo sob a visão de um missionário, um pastor, um teólogo, um conferencista. Mas hoje, observando a solidez das instituições religiosas, sejam elas evangélicas, católicas, dentre outras, a gente percebe que o crivo da visão institucional religiosa também passa para o pastor, que por sua vez passa para esse interlocutor, essa pessoa que deseja conhecer a Cristo. E aí a pergunta que eu te faço, depois dessa pequena introdução, de acordo com a sua percepção, Caio, quais são os cristos, se é que você concorda com essa afirmativa, mais proeminentes nos dias atuais?
quais são os cristos que recebem maior destaque nos dias de hoje? O fato de que a gente tem essa multiplicidade de óticas a respeito de Jesus é algo que só se problematiza à medida em que o tempo passa. Porque há 48 anos atrás, quando eu comecei a pregar o Evangelho, nós já tínhamos uma quantidade absurda de cristos. Só que eram cristos mais modestos do que os cristos que foram surgindo depois, os neocristos, que foram aparecendo, que apareceram justamente com os neopentecostais, que criaram esse Cristo folk religion, que a gente tem cada vez mais. Um Jesus nitidamente condicionado à determinação da cultura e das ambições vigentes. Ok. Há 50 anos, o que havia de diferente é que não havia esse escracho tão explicitamente declarado como se tenha. Um Jesus que não transforma a pedra em pães, mas em grana, e não faz isso duas vezes. E não existe luta de Jacó com Deus. Aí existe apenas a luta de Jacó contra o melhor da sua consciência, e ele sempre vence e acaba impondo o seu espírito de negociação e de barganha com Deus o tempo todo, de modo que o Cristo prevalente é o grande negociador, é o Cristo da barganha, que ensina que se você fizer o que ele gosta, além de tudo, ele é profundamente caprichoso, ele é cheio de desejos, ele é mimado, ele é profundamente capaz de se revoltar se ele não for devidamente adorado, ou elogiado, louvado, se ele não for afirmado o tempo todo como todo-poderoso esmagador, que impõe e demanda que você respeite aos representantes dele, porque senão ele esmaga e pesa a mão. Esse Cristo que quer os reinos deste mundo, o Cristo que quer tudo o que se possa a ele dar, e ele se dispõe a negociar com tudo e com todos, desde que sejam dadas a eles as prerrogativas de dominância nos reinos e nos poderes deste mundo. Então, o Cristo de hoje é um Cristo que tem a cara do Constantino original. Uau. Daquela igreja de Constantino que está sempre comendo o próprio rabo. Só que ela entra num ciclo de que quanto mais ela se devora nos seus processos de supostas reformas, essa igreja só vai dando a si mesma uma mutação de cepas novas, como se fosse um coronavírus. Ela vai se transformando e surgem novas cepas, mas a cara é do Constantino original, que troca a adesão por poder emprestado, por glebas, por terras, por principados, por a supressão de impostos, por liberdades variadas, por afirmação de poder, por guardas pessoais, conforme era lá atrás, hoje com todas as características. A igreja foi o que criou o que a gente chama de cristianismo, mas Jesus nunca fundou nenhum cristianismo. Isso é uma coisa de Deus. Por exemplo, você me perguntou, eu te contei a minha genealogia segundo Jesus.
E lá tem todo tipo de gente, de Abraão para cá. Abraão mesmo foi um cara cheio de dificuldades. Abraão seria disciplinado hoje nos ambientes mais severos. Jacó, não se, meu Deus, nem entraria os filhos de Jacó, Davi, essa moçada todos reis de Judá, e todos eles até a desembocadura daqueles de quem Jesus descendeu mais proximamente, e ali atravessando a família Hashmoneia, e atravessando os Macabeus, atravessando tudo, até ele explodir em Belém. E esse é Jesus. Eu fiz a mesma viagem. Agora, continuando, o que eu percebi foi que não há cura para o cristianismo. O cristianismo é incurável. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse não. Mas quando isso veio através de Lactâncio e Eusébio, e representando a voz de Constantino, com tudo que Constantino trazia, e com a oferta tão generosa que ele apresentava, e com os poderes que ele queria alegar e reconhecer, o que foi evangelho, com todos os problemas que tinha tido durante aqueles anos iniciais, todavia o que tinha sido evangelho, porque era humano e simples, se corrompeu ali, e aquilo nunca deixou de ser aquilo na história da igreja, mesmo na reforma protestante. É só uma reforma protestante do mesmo e daquilo, com interesses de reis, de príncipes, de nações, interesses políticos. A mesma coisa sempre vai corrompendo, conforme eu iniciei dizendo. Você chega aí, aonde as representações desses 30 e tantos milhões de evangélicos atualmente estão. As representações estão. Vejo mais aquilo piorado. Vem novas versões. Às vezes a gente... Então, te dizendo isso, eu estou te dizendo que eu não creio no cristianismo. O cristianismo, para mim, é só um fenômeno político. Parece que a ligação... Foi o... Você está aí? Tô aqui. Você ficou me ouvindo? Eu te ouvi que você falou que o cristianismo é só um fenômeno. Então eu saí falando, deixa eu voltar. Eu disse que o cristianismo é só um fenômeno. E cultural, político, religioso, estudável antropologicamente falando, e que tem uma variedade de terreiros extraordinários. Ou do que você quiser chamar e apelidar essas lojas do cristianismo que você tem para todo lado. Lojas. Ou o que você queira. Estão aí, são lojas. São apenas representações. Imagina, Jesus Cristo tendo representações na expressão dessas lojas, dessas franquias. Duas coisas que você falou nessa sua explicação que me chamou muita atenção. A primeira é que uma das representações mais fortes de Cristo é que Cristo é o novo Constantino. Muito forte. A segunda é que os espaços que dele se fala se tornaram lojas. Muito forte. Muito forte. E quando eu ouço isso, eu faço um link
com um professor da Universidade de Virgínia, Fábio, Caio, chamado Andrew Chestnut, que é um bispo que estuda movimento pentecostal há 25 anos. Você estuda o dobro de tempo dele, mas ele faz uma pesquisa acadêmica bem acurada e ele aponta que uma característica importante que acompanha o crescimento do número de evangélicos no continente americano está relacionada ao engajamento político de líderes e integrantes dessas religiões. Nós vemos isso claramente no governo Bolsonaro, a massa evangélica contribuiu muito para a eleição dele, mas nós também não vemos isso só no Brasil, nós vemos isso nos Estados Unidos, quando Trump é eleito, nós vemos isso no México, em que 8% da população é protestante, mas que contribuiu massivamente para a entrada desse novo presidente. E quando a gente olha para as origens do mundo evangélico no Brasil, e você conhece muito bem, eu acompanhei uma palestra em que você falou assim, com profundidade, com maestria das origens, das etnias, dos missionários, mas basicamente a esmagadora maioria vem ou da América do Norte, Estados Unidos, ou da Europa, correto? É de onde vem a grande parte. Quando a gente olha isso, na sua concepção, o maior problema no nosso entendimento sobre Cristo, ele é teológico ou ele é cultural, oriundo daquele Cristo que eles trouxeram para cá? E aí eu complemento a pergunta. O Cristo como projeto de poder, constantemente evidenciado nessa nova velha política que nós mencionamos, é o maior inimigo do próprio Cristo? Eu tenho aí no meu portal, para quem quiser escrever caiofabio.net, tem lá uma lupinha. Se a pessoa escrever Cristo e cristianismo, vai encontrar uma quantidade grande de textos e de vídeos, nos quais eu digo que o pior inimigo que Cristo já teve é o cristianismo. O pior inimigo de Cristo, do Evangelho, é o cristianismo. O cristianismo é que é a colocação, a recolocação daquele véu que se diz em Mateus que foi rasgado de alto a baixo, quando Jesus entregava o seu espírito na cruz. O véu do santuário foi rasgado, aquele véu espesso, entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar, rasgado de alto a baixo. O cristianismo coseu aquele véu e o colocou lá de novo e botou aquele véu cada vez mais espesso, de modo que o cristianismo enaltece a crucificação, mas quase ninguém entendeu o significado da cruz. De modo que o véu arquetipicamente reposto e recosido, retecido e aumentado pelo cristianismo é também representado pelo enaltecimento da crucificação e não da cruz, da ressurreição fáctica e não do poder da ressurreição existencial. Enaltece a Bíblia, o livro, e mata a palavra e adora a imagem, cultua a imagem, mas fere e humilha o verbo todo dia, o tempo todo. Então, o pior inimigo de Jesus é o cristianismo e é o Cristo glorificado pelos poderes deste mundo, que se transformou no maior produtor de anticristos na Terra e também se tornou o maior inoculador contra a mensagem do Evangelho. Hoje, é claro, que eu nunca encontrei um ateu no Oriente do livro. No Oriente eu encontrei em Israel alguns ateus,
e tal, tem até uma quantidade grande de ateus em Israel, mas eles são todos ateus do cristianismo. Aí eles te contam logo histórias de Auschwitz e de alguns outros campos de concentração, do que os cristãos do cristianismo fizeram contra eles. E aí tem a história inteira de perseguição de cristãos contra judeus e tudo mais. Agora, entre os muçulmanos, é muito difícil você encontrar um ateu. Mas você encontra no resto do Ocidente, quando você sai desse Oriente Próximo para o Ocidente, quase todos os ateus que eu encontro não nasceram de nenhuma reflexão teológica, filosófica, astrofísica. Na maioria das vezes, eles são todos ateus do trauma do cristianismo, do trauma cristão. Muitas vezes não são avessos nem ao Cristo, mas ao movimento que se intitula dele, né? E que é tão denso, é tão espesso, que não dá para ver Cristo depois de você ficar cercado por aquilo. Cristo se torna absolutamente impossível depois daquilo. Aí o cara diz, bom, se for para isto, eu prefiro nada. Então, na melhor hipótese, ele se diz agnóstico, ou então ele se declara ateu, e se você for às raízes do ateísmo dele, você só encontra trauma. São ateísmos de natureza psicológica e insuflados por uma leitura sociológica ou familiar, esmagadoramente psicológica, do fenômeno do cristianismo absolutista e ditatorial. E o que me chama a atenção, Caio, eu agradeço assim absurdamente por essa contribuição, porque realmente assim faz a gente refletir profundamente acerca daquilo que está sendo dito. Não é simplesmente uma reflexão provocativa, é uma reflexão perturbadora. Ela é perturbadora, porque todos nós nos vemos, de algum modo, correlacionados com esses sistemas. E uma das maiores ironias que eu consigo enxergar dentro dessa relação Cristo, instituição, mecanismos de poder, ferramentas de controle, é que se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, por que existe tantos mecanismos escravizadores, né? Eu queria te perguntar para você, as instituições religiosas, elas são rolos compressores? E se são, quais são os mecanismos ou ferramentas de controle que você poderia assim nos ajudar a identificar como fazendo parte do nosso contexto atual? Olha, é uma urdidura muito bem feita e diabólica. Desse véu que Paulo denuncia em 2 Coríntios 4, depois de, no capítulo 3, ele falar do ministério da morte associado à lei, ao véu, e depois ele fala do ministério da liberdade em Cristo, e enfim, ele vai criando uma contraposição entre ambas as coisas. Quando você entra no capítulo 4, a conclusão é de que o príncipe deste mundo colocou este véu diante do entendimento dos incrédulos, e ele não estava escrevendo para o Fórum Romano, era dizendo à igreja que já estava ali em volta dele, que estava sendo judaizada pela religião do templo, a religião da loja, a religião de Jerusalém, tentando fazer com que cristãos se transformassem em judeus, mesmo sendo gentios, e impondo a sua cultura sobre eles, aquele Jesus aculturado e com todos os vícios e os toques e os tiques do Muro das Lamentações daquela época, que era o próprio templo. Então, Paulo diz, olha,
vocês não estão vendo que tem um véu sendo tecido e que vocês não vão enxergar a Cristo depois disso. É uma coisa satânica. Então, respondendo, eu digo o seguinte: a estrutura inteira é perfeita no que diz respeito a criar essa malhadeira que faz esse arrastão, puxando gente para dentro desses guetos, porque são guetos com diferentes nomes, mas são guetos, e não são guetos com a intenção de se esconderem, são guetos que têm a pretensão de se fortalecerem para dominar, e dominar vingativamente a sociedade, ou seja, impondo seus costumes, como a gente viu no governo do Trump, como a gente vê neste governo brasileiro. Você não vê nenhuma rodovia interestadual sendo criada, você não vê nenhuma ferrovia sendo projetada para a gente não ficar dependendo dos caminhoneiros, você não vê soluções sendo buscadas, aproximações pragmaticamente vantajosas comercialmente para o Brasil. Não, são costumes sendo impostos. Agora mesmo se está há alguns dias numa discussão que ainda vai perdurar mais sobre esse Daniel Silveira, que é só um valentão de esquina, assim, tirando onda, que eu já nasci conhecendo, entendeu? E que quando é confrontado bota o galho dentro, mas é marrento, é lá. Meu Deus, eu nasci sabendo desses caras. Então, mas você veja, é uma pauta de costumes, consumindo a energia coletiva, psíquica, dialogal do país. Aí vem uma outra, tudo é na base da ameaça. Acho que vai haver uma mudança na Petrobras. Meu Deus, não ache não, porque são milhões que se perde. A Bolsa caiu quase 7% por causa desse acho. Agora à noite a mudança aconteceu. O presidente de Itaipu foi para a Petrobras. A Petrobras, que se prometia como sendo uma empresa livre de ingerências governamentais. Foi assim que ela se salvou. E antes disso, foi com ingerências governamentais que ela se afundou. Então, foi a iniciativa lúcida e privada e comercial e pragmática que a tirou de volta do buraco. Aí, quando ela sai e começa a respirar aqui do lado de fora, vem esse cara querendo botar o dele para fora, porque nada tem a ver com lucidez. Vamos ver de quem é que tem mais poder. Ó, como o meu é maior. Né, Caio? É um círculo vicioso. A gente já perdeu 2 anos, a pandemia. Meu Deus, a gente podia ter andado demais na pandemia, mas a igreja também atrapalhou no processo. A igreja disse que pandemia não existia, que o escudo de Jesus ficaria na porta. O Malafaia disse que da igreja dele não tinha juiz que proibisse o ajuntamento. E qualquer que fosse a coisa, brigaram, morreram. Um monte de pastores morrendo, porque foram para aí, foram sem máscara, ou disseram venham, e aí morreram juntos. É uma loucura. De modo que o que eu te diria é que a malha é muito bem tecida. Ela vem com a própria instituição do pastor como uma figura ungida, daquele tipo mal interpretado, fora do contexto, sobre o significado de ungido do Senhor, e quem era aquele ungido do Senhor e o que é um ungido do Senhor. Mas começa já daí. A inatacabilidade do ungido do Senhor, faça ele o que fizer. Aí, bom, é uma instituição de um fórum privilegiado. É um fórum privilegiado religioso, né? Religioso, do ungido do Senhor. Aí vem o imposto de renda,
que é o dízimo, vinculado a ou você dá ou Deus te castiga. Então, cara... do medo, né? Do medo. Aí vem o templo. Deus mora num certo lugar. Ou seja, a ideia da Arca da Aliança, no meio cristão, se transportou para a caixinha do templo, para essa loja dos segredos de Deus, maçonicamente preservados e guardados pelo ungido do Senhor e pelos que fazem parte daquele grupo. Lá dentro tem um bezerro de ouro para ser adorado, mas é o templo. Se você se afasta do templo, você se afastou de Deus. Se o seu nome é removido do livro da igreja, é como se o seu nome tivesse removido do livro do céu. Do livro da vida. Então, é poderoso o mecanismo. Aí você vai, os irmãos, se você não denuncia um irmão que esteja em pecado, você fica em pecado com aquele irmão. Cúmplice. De modo que você se transforma num entreguista, num X9 fraterno. Aí a fraternidade se torna fraticida. Aí você vai prosseguindo. E outra vez, daria uma vigília inteira para eu ir te mostrando como isso sempre volta para o mesmo lugar. E é extraordinário. Porque você pegou a galinha da religiosidade e você está depelando. Você está tirando todas as penas e vai botar ela na panela daqui a pouco. E tem a moela também dessa história, que é a profecia. Então, a profecia é terrível, é danada. A profecia chega a ser diabólica. Aí, não é que eu não creia no espírito profético e nem na verdadeira profecia. Mas de cada profecia que eu ouvi, 99, alguma coisa delas eram absolutamente fajutas. E se eu estive presente, eu parei esse negócio da hora, dizendo, meu irmão, tá bom, chega. Ó, Caio, chega. A gente tem muita gente comentando aqui, perguntando, vai ficar gravado, Caio terrível e dando risada. Teve uma outra que colocou aqui, ó, quer ver? Deixa eu achar ela aqui. A Rosana falou, tô ficando desesperada com essa conversa, socorro! E realmente, eu fiz a pergunta para você e você é sempre muito contextual, você dá sempre um pano de fundo para poder fundamentar bem a sua resposta objetiva. Isso é lindo, porque dá uma riqueza de conteúdo muito grande. Mas eu queria dizer para vocês que estão assistindo, não se desesperarem, não desligarem a live e ir arrancar os cabelos no banheiro. Calma, porque a gente ainda não terminou. A gente ainda tem mais 2 perguntas, pelo menos, para a gente poder, assim, concluir. Eu queria só dizer uma coisa. Olha, você, no máximo, as pessoas vão ver as paredes derrubadas, o telhado arrancado, mas no fim de tudo elas vão enxergar uma rocha. Amém, cara, amém. No fim de tudo que elas encontram, quando a gente tira tudo isso de cima, e você limpa, você olha e diz, meu Deus, a rocha estava aqui. E eu não vi a rocha todos esses anos, e sobre ela eu boto meu pé na liberdade e na confiança. Que coisa linda. Amém. Pode não sobrar nada, mas quando não sobrar mais nada, a gente vai ter tudo aquilo que a gente precisava desde o começo, né? Isso, desde o começo e que a gente encobriu. É lindo ver também aqui nos comentários o quanto você é amado. Eu sei que você tem essa ciência, porque são muitos anos na estrada e você é uma pessoa muito lúcida, muito atualizada, mas você é muito amado, as pessoas te amam muito e mandam muitas mensagens. Eu tenho um amigo, inclusive vou abrir um parênteses para a gente respirar um pouco e a gente volta para as perguntas finais. Mas eu tenho um amigo que é pastor, o nome dele é Fernando Brasil, e ele faz parte daquele grupo que eu te mandei por WhatsApp. E ele falou assim, Alan, você faça a pergunta que você quiser, mas você não se esqueça de pedir para ele mandar um abraço para mim, porque eu amo esse homem. E ele pediu para você mandar um abraço, Fernando. Meu
meu beijo, meu abraço. Nesse tempo de pandemia, meu beijo e meu abraço, né, para você, Fernando Brasil, e para todos os outros amigos queridos. Coisa linda. E, Caio, assim, avançando, caminhando para o fim, porque eu também não vou abusar da sua boa vontade de ter aberto esse espaço tão lindo para a gente conversar. Não quero me delongar muito para não atrapalhar sua sexta-noite, né? Você merece descansar. Mas uma pergunta que muita gente me pediu para te fazer, tá? Porque é uma das coisas, talvez, pelas quais você seja mais conhecido. Porque isso desperta dúvida, desperta curiosidade, desperta uma certa irritação por parte de outras pessoas que não compreendem bem. Mas eu preciso te perguntar porque a gente está aqui, quer aprender, quer te ouvir, quer saber o que você pensa a respeito disso. Jesus como chave hermenêutica, Caio. O que é? Explica para a gente como você concebe Cristo como sendo o cumprimento de todas as coisas, se de fato é isso, e como nós poderíamos entendê-lo da maneira como você o entende nesse conceito de Jesus sendo a chave hermenêutica. Por favor. Eu sigo o que Jesus mandou que fosse feito. Ele disse que ele era a rocha que os construtores rejeitaram. E então eu já tenho essa deixa de que todos aqueles que chegam construindo coisas estão rejeitando olhar e se medirem pela rocha que me dá os parâmetros absolutos e que os construtores rejeitaram. Foi o que Jesus disse. E eu parto daí, de que a maior parte dos construtores não viram, não enxergaram. Segundo, eu olho para aquilo que se diz, que nós estamos erigidos sobre o fundamento de Cristo e dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra angular, pela qual todos devem ser medidos, os profetas, os apóstolos e todos os que vierem devem ser balizados por essa pedra maravilhosa. E aí, além disso, eu vejo a relação de Jesus com os apóstolos, como era uma relação de ensino. E não é porque Jesus ressuscitou dos mortos, apareceu a eles e conversou com eles, que eles se tornaram infalíveis. A própria narrativa de Atos dos Apóstolos vai nos mostrando a falibilidade desses homens. Jesus manda irem por todo o mundo, começando da Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e eles não vão a lugar nenhum, criam uma bolha em Jerusalém, ficam se lambendo uns aos outros, e se sentindo, se medindo, e se achando já melhores e maiores. Era uma espécie de judaísmo mais elevado que foi sendo criado ali. O próprio Tiago, irmão de Jesus, se orgulhava disso. Falou a Paulo: veja, irmão, quantos judeus seguem e como inúmeros sacerdotes obedecem à fé. E aí, olha, para ele era um orgulho aquilo. Pedro se sentia liberto em relação a eles. Mas em relação a Paulo, ele estava anos-luz atrasado, como a gente viu em Gálatas, como Paulo se levanta e repreende a ele, e ao próprio Barnabé, que se deixou levar por aquela dissimulação judaizante, isso e aquilo, enfim. Eu olho, por exemplo, para Paulo, que é quem me ensinou sobre a chave hermenêutica. Eu aprendi com Jesus e vi a confirmação dela em Paulo, que diz que nele tudo subsiste, nele todas as coisas convergem no céu, na terra, debaixo da terra, visíveis e invisíveis, todas as coisas convergem para ele. Ele é a manifestação, como diz a carta aos Hebreus, a manifestação expressa, límpida, da cara de Deus, do rosto de Deus, do ser de Deus. Ele tinha dito: Filipe,
Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Meu Deus, Jesus mesmo disse isso, que ele era a porta, quanto mais a chave. A chave, então, meu querido, é uma coisa simples de entender que ele é a chave. A chave, meu Deus, que abre todas as coisas. Paulo diz que nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, da ciência, nele. Então, eu simplesmente não tenho dúvidas. E aí penso, e quanto mais eu penso, mais eu vejo as conexões. Essa semana eu estava conversando com um dos meus netos, que está fazendo 15 anos agora, está começando a se apaixonar por física, e por física quântica. E ele sabe que eu gosto, e começamos a conversar, e aí no fim eu estava falando de Jesus para ele, por que eu gostava tanto de física quântica, porque eu via Jesus trabalhar com a dimensão quântica o tempo todo, e usar ilustrações quânticas, e foi dando várias para ele, e ele foi ficando, eu disse, meu filho, vai fundo, que no fim de tudo, quando você chegar lá naquela partícula de singularidade absoluta, sobre a qual a física fala, você vai começar a ver um reflexo de Jesus, lá, do Cristo eterno, do Cordeiro, que não é um bichinho, é um amor que se entrega, invisível, que se doa e cria. Ele é imolado porque ele morre criando. E quanto mais essa semente morre criando, maior ela fica. É um princípio que Jesus ensinou, que caindo na terra, se não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. E Jesus é a manifestação desse Cordeiro que se entregou, de modo que Jesus, a chave hermenêutica, inverte a teologia toda. É por isso que é insuportável, porque a redenção passa a preceder a criação. A criação passa a ser uma decorrência da cruz eterna, do amor que se entregou, desse Big Bang de amor, que pode ser para além desse Big Bang medido a 14 bilhões e 500 milhões de anos atrás. A gente pode ter muitos outros Big Bangs universais, mas tenham havido quantos trilhões e quaquilhões possam ter havido, todos eles decorreram desse mesmo amor que se entregou, que se doou, desse Cordeiro, de modo que esse amor precede a criação. Só existe criação porque houve esse namoro do amor com o amor. E aí a criação é uma orgasmação sublime divino, maravilhosa, de modo que isso abre os teus olhos e tudo passa a ser de natureza espiritual, tudo passa a ter a digital da graça e do amor de Deus. Você não, quando você vê uma cobra comendo um outro bicho, você não vê o diabo se alimentando. Você vê o mesmo processo em razão do qual você também come todo dia. Você desdiaboliza a existência e você cristifica o olhar de todas as coisas. Ele não disse, eu não vou multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, porque tem 5 peixes aqui. Meu Deus, quem foi que pegou os 5 peixes? Não, faz parte. O peixe é o cordeiro que salva a minha vida. Cada um é cordeiro de uma outra dimensão. Ele é o alimento, né? Ele é o alimento, e tudo faz parte de um processo onde não existem ganhadores nem perdedores. Nós somos todos filhos de uma criação que deve ter agora, depois dessa consciência, o desejo e a noção de criar a emancipação de toda a criação, conforme Paulo disse em Romanos 8,
a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós nos tornamos tão antropocêntricos que a gente diabolizou a Terra, desdivinizou a natureza e se esqueceu de que o Criador é criador de tudo, não é só nosso. De tudo. Ele criou tudo à nossa volta, né? E a gente ora de olhos fechados, porque parece que a criação atrapalha. Exato, exato. Você vai para cima de um monte, com aquele céu maravilhoso, aí alguém diz, agora, irmãos, oremos e fechemos os nossos olhos. E o céu está ali gritando, proclamando a glória de Deus, e você não enxerga nada. Céus é a criação, todas as dimensões, não é apenas o pavimento celestial das nossas impressões. São todas as camadas dimensionais, o reino dos céus. Eu, por exemplo, com 13 para 14 anos, vi um objeto voador não identificado, junto com meu pai e 13, 14 amigos, num caminho entre Niterói e Itaperuna, onde eu ia jogar num jogo amistoso de futebol. E aí, no Dente de Leite, lá que eu jogava. Naquela época se chamava assim, aquela garotada de 14, 15, 17 anos, aquele corpo futebolístico. Eu era louco por bola e jogava muito bem. Então, eu vi com meu pai, e eu perguntei em silêncio, todos nós, aquela coisa ali na nossa cara. Eu perguntei ao meu pai, que não era ainda uma pessoa convertida. Ele se converteu depois. Ou estava no caminho, no processo ali de começar a enxergar. E eu perguntei, pai, o que é isso? Aí ele falou, não é desta ordem de coisas. Aí a gente olhando ali, de repente aquilo fez e desapareceu. Aí quando eu tinha 19 anos, na Escola Técnica Federal do Amazonas, numa aula de física, de mecânica quântica e outras coisas, ouviu-se aquela gritaria, a gente correu para a janela, eu fiquei ao lado do professor de física, professor Bessa. E olhamos para baixo, aquela multidão gritando, olhamos para cima, tinha um pão de açúcar. Parado assim, tão lento, 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 que parecia estar parado na nossa cabeça. Com aqueles pontos de luz, parecia uma traça na cabeça da gente, imensa aquela coisa. Aí depois foi rodando, a cidade inteira viu. Nós éramos milhares vendo. Os jornais da época noticiaram isso para todo lado. Se fosse hoje em dia, teria havido milhares de lives ou de gravações, porque ficou ali à nossa disposição aquela coisa. Depois foi para cima do Rio Negro, meu sogro era capitão dos portos de Manaus, ele estava lá parado, com o binóculo dele, todo mundo olhando, sem saber o que era aquilo, até que aquilo fez e sumiu. Então, eu creio, porque eu vi. Eu vi. Eu não posso negar a minha consciência, a minha lucidez, nem o testemunho do meu pai, nem dos que comigo estavam, e nem depois da cidade inteira. Eu não posso negar. Agora, isso não está disponível para eu te provar. Eu, todavia, sei. Sei. E isso me serviu extraordinariamente em relação a Jesus. Eu não estava lá entre os que viram a ressurreição. Os que viram souberam. Eu criei no testemunho deles. Mas eu vi o que eu vi e serviu de convicção para mim acerca das coisas que a gente não viu. E eu quero ser crido nas coisas que eu vi, assim como eu creio nas coisas do Evangelho que eu não vi e que me foram testemunhadas por gente séria como eu, como meu pai,
e como todos aqueles que viram o que eu estou dizendo que juntos nós vimos. Uau, que relato forte e que profunda a sua explicação, sobretudo nas coisas que confluem em Cristo. Eu te agradeço demais por você ter sido tão didático, poético. Recentemente eu fui aprender que a linguagem poética nem sempre é a linguagem metafórica de algo que não existe, mas é uma maneira cuja razão não pode explicar. E a linguagem poética se encarrega disso, de explicar, de dar vida àquilo que o racionalismo duro, rígido, frio, muitas vezes não consegue transmitir. Para terminar, Caio, querido, eu queria te perguntar, porque nós falamos da sua jornada, nós falamos do seu encantamento, desencantamento e reencontro com aquele Caio cheio de fervor, de fogo e de independência. Nós falamos sobre os vários Cristos, nós falamos sobre os mecanismos religiosos, mecanismos de controle. Num determinado momento dessa live, muitas pessoas ficaram pensando, e agora o que eu faço, para onde eu vou? Porque se compreendem a vida toda dentro desse tipo de formato, desse tipo de mentalidade, de um Cristo apresentado como, muitas vezes, um produto, de uma religião, muitas vezes, apresentada como uma commodity, como um serviço. E a pergunta que fica é, para quem é jovem, Caio, está com o coração ardendo e deseja conhecer Jesus profundamente, como é que ele consegue essa proeza em meio a tantas lentes, mecanismos e serviços disponíveis para representá-lo? Como é que ele tem acesso a esse Cristo, uma vez que existem tantos intermediários em tantos níveis diferentes? Para a gente concluir com esperança. Olha, ou sem nenhuma esperança mais. Eu creio no que Jesus disse, que os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aí ele prossegue dizendo, são esses que o Pai procura. São esses que o Pai procura. Para serem os seus adoradores, são esses que aceitam o que é apenas espírito e verdade. Porque se você não tiver a disposição de se confortar, de se entregar, de se amar e ser amado nesse que é espírito e verdade, e andar no espírito dessa simplicidade de Deus, desse Criador não abusivo, absolutamente extravagante nos seus gostos, tão facilmente verificáveis na criação toda, em todos os lugares, em todas as faces, em todas as penas, em todas as escamas, em todos os couros, em todos os chifres, em todas as folhas, em todos os caules, em todas as flores, em tudo que existe, em todas as dimensões do mundo menor do que os olhos conseguem alcançar, no mundo subatômico, nesses universos infinitamente menores, que são os alicerces desse outro macro-universo extraordinariamente grande, numa expansão mensurável, a tal ponto que dá para a gente medir, mandar uma espaçonave, um robô, até lá, que cai precisamente no lugar determinado, na hora certa, por causa da mensurabilidade do macrocosmos, que é, todavia, contraditoriamente sustentado por partículas atômicas e subatômicas, onde nada tem lugar fixo, tudo não é fixo, tudo é impermanente, de modo que, quando você começa a entender isso tudo, não dá mais
para você pensar que Deus habita em casas feitas por mãos humanas. Como os profetas diziam, não por causa dos choques cognitivos que eu tive, mas por causa dos choques cognitivos que eles tiveram. Eles disseram, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. É o Deus que diz, vós me construireis uma casa? Os céus dos céus não me podem conter. Eu, todavia, habito com o quebrantado e com o contrito de coração. Eu não sei qual é a dificuldade, não tem nada mais simples do que dizer, olha eu aqui. Ele procura. Quando eu digo, olha eu aqui, é porque eu já fui achado. A minha própria angústia de ser já é uma adoração de quem vai chegar lá. Vai chegar lá. Não tem como não chegar, porque quem busca, encontra. Quem pede, recebe. A quem bate, dar-se-lhe-á. Então, chegar-se-á lá é inevitável. Eu vejo, por exemplo, as pessoas mais difíceis de serem alcançadas pelo Evangelho, por exemplo, no Brasil, são os evangélicos. São os evangélicos, isso que eu ia dizer. São os mais insuportavelmente ateus, impenetráveis, inconversíveis, porque são completamente autoglorificados, triunfalistas, perversamente superiores. São terríveis. Aí eu vejo os católicos com um pouquinho mais de menos resistência para o Evangelho, especialmente quando eles veem que você não entra nessa briga religiosa, você só está falando de Jesus. Eles vão abrindo o coração fácil, fácil, fácil. Agora, os mais gostosos são os agnósticos e os ateus. São deliciosos para a minha alma, porque eles estão justamente amigos, né? Negando o que eu já neguei. Eu digo para eles, olha, desse ateísmo aí, eu sou 1 milhão de vezes mais ateu do que vocês. Porque vocês são ateísmo sem saber tudo que eu sei. O meu ateísmo é muito mais profundo, teologicamente, do que o de vocês. Disso que vocês são ateus, meu Deus, daqui a muitos, muitos e muitos anos, vocês vão chegar onde eu cheguei nesse ateísmo. Então, olha, vamos partir do niilismo, que tá bom, porque esse Deus no qual eu creio cria ex nihilo. Ele vai trazer do nada. Então, fica tranquilo. Amém. O verbo é bara. Faça-se do nada. Venha do coisa nenhuma. Então, tá tudo ótimo. E eu viajo pelo mundo há muitos anos, no Oriente Médio. Eu nunca encontrei um muçulmano que tenha convivido comigo e não tenha ficado apaixonado por Jesus em mim. Porque eu faço como Jesus. Jesus não falava de Jesus. Jesus era Jesus. Então eu ando por aí afora, no mundo inteiro, eu não falo de Jesus. Eu sou Jesus. Jesus em mim. E é fácil ser Jesus no mundo. Basta deixar com que você vá morrendo, que ele vai crescendo e você vai ganhando a graça e a beleza dele. E aí você não precisa falar de nada. Basta você ser na vida e falar o que você interpreta sobre a vida sem mencionar nada, que já é fabuloso. À noite eles já estão dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia, Angelina. Entra para ficar comigo, vem jantar na minha casa, vem isso, vem aquilo. A mesma coisa com os judeus, eu não tento converter ninguém. Eu só sou Jesus entre eles. Amém. Eles são mais duros do que os muçulmanos, mas logo depois eles começam a dizer, vem para minha casa, vem para cá. Começam a vir, me perguntar, o que é isso? O que fez você ser assim? E aí eu vou dizendo, aí não falo de Jesus ainda, eles vão ficando angustiados, até que eles me pedem para falar de Jesus. Caio, você sabe o que eu acho, Caio? Eu acho que a gente tem que começar a falar menos e a viver mais Cristo. É, claro. O nosso problema, muitas vezes, é a mensagem. Mas não é a mensagem escrita, é a mensagem verbalizada, personificada, é a mensagem com braço, com perna, com cabeça e com caráter. Encarnada. Péssimo caráter. É a história do
do meio e mensagem, não é? Exato. Então, Querido, você é o meio. Mas se o exato. meio não se coerentizar com a mensagem, você se transforma numa mentira, numa negação Exato. dela. Então, a mensagem só é verdadeira se ela for encarnada. E mesmo quando você peca, eu digo, e às vezes as pessoas ficam chocadas, eu digo, olha, eu nunca pequei sem Jesus, nunca, nunca. Até quando eu vivi os piores dias da minha vida, eu vivi em Cristo. Eu fui até o inferno em Cristo. Eu subi do inferno em Cristo. Eu botei a cara para fora e vi aquele céu de chumbo em Cristo. Eu nunca fiz nada sem Cristo. E Ele esteve comigo no céu, no inferno e habita comigo entre os homens, cheio de graça e de verdade. Então, meu querido, respondendo à tua pergunta, existem hoje, segundo as mesmas estatísticas, 15, 16, talvez 17 milhões de brasileiros ex-religiosos, ex-evangélicos, na maior parte ex-católicos. Mas a maioria deles só deixou a loja, Uhum. o prédio, com aqueles babilaques todos que tem lá. Eles estão procurando uma espiritualidade. É nisso que os coaches estão nadando de braçada, Exato. nesse ambiente aí. É aí Exato. que os evangelhos de positividade, os evangelhos budistas, os evangelhos esoterizados, os evangelhos yogizados estão ganhando extremamente mais adeptos. Exato. Nesse público, com essa resfolegância, nessa busca. E eu não fico preocupado, porque eu sei que esse movimento vai acabar encontrando não a igreja, mas encontrando o Pai que os procura. Procura para serem seus adoradores em espírito e em verdade. De modo que eu, por exemplo, me sinto missionário da espiritualidade do Evangelho. Porque o que pode salvar o Ocidente, igrejado e com o coração empedernido, como esse coração de pedra aqui, no qual eu tropecei do outro lado do Rio Negro. Uau. Quando a minha mãe estava morrendo, durante a Copa do Mundo de 2014. E eu fui com a minha irmã para o outro lado do rio, atravessei a ponte, pensativo, orando, fui andando, tropecei nessa pedra, que tem a cara de um coração. Verdade. Não é a cara de um coração. Tem as entradas, as artérias coronárias. Eu olhei aquele negócio e eu vinha justamente pedindo a Deus para me salvar de que meu coração se empedernisse. De alguma forma, eu pisei nisso, dei uma topada, doeu meu dedo. Aí eu peguei e olhei para cima dentro de mim, porque o para cima é em mim. E falei, obrigado. Eu vou guardar para o resto da vida na minha frente, para me lembrar que eu sou um adorador, que tem que viver com a simplicidade de quem te sabe. Ontem alguém me perguntou sobre a minha fé. Aí eu falei, olha, eu já criei muito, mas de um tempo para cá eu parei de crer. Eu estou cada dia mais com aquela alegria de saber Deus em mim, em espírito e em verdade. Assim, com todo quebrantamento eu te falo isso, com um coração muito simples e de uma sinceridade sincericida. Então, sem nenhum compromisso teológico,
com o que vão pensar de mim. Eu não me preocupo com o que vão pensar de mim. Amém. Eu estou tentando me comunicar com quem quer conhecer aquele que habita em mim. Que belo. E Uau. essa paz maravilhosa, essa alegria, essa certeza, essa multidimensionalidade acima de mim e dentro de mim, esse ambiente maravilhosamente rico, que faz com que numa pandemia você sofra as dores de tudo e de todos e ao mesmo tempo não pare de crescer, de se expandir, de se dilatar, de se ampliar. E meu coração carrega essa alegria hoje. E esses muitos que quiseram ousou me referir, ele estava equivocado, é lícito. O único problema é que é irreferível. Eu não tenho códigos para te narrar. Está para além de toda a narrativa. Amém. Mas eu vivi aquilo lá, é uma glória. Dali para frente, ele passou a dizer que tinha umas asinhas crescendo nas costas dele, que ele estava sentindo uma coceira, que qualquer hora dessa ele ia partir, até que chegou a hora dele ir. E ele me deixou como legado, como herança, essa concretude do crer. Caio, eu só tenho que te agradecer. Foram relatos que me emocionaram, que mexeram com o meu coração. E eu quero, assim, louvar a Deus pela tua vida, pela tua humildade, pela tua simplicidade. Você é um homem com quase 50 anos de ministério. Uma pessoa que rodou o Brasil inteiro e o mundo. Que já falou de Jesus em várias línguas, para várias etnias, para várias tribos, para várias classes, para ricos, multimilionários, pobres, miseráveis, brancos, negros, amarelos. E você se predispôs a gente sentar numa noite de sexta-feira à distância e conversarmos sem ter hora para acabar. Quero te agradecer. Quero dizer para você que você ganhou aí, como você mencionou na conversa nossa no particular, e eu repito aqui, um amigo, um irmão, um filho mais novo. Vou te consultar, conversar, te chamar lá para a gente bater papo, porque conversas assim, elas marcam a gente para a eternidade. Obrigado. Amém. Essa live, ela alegria fica gravada, ela fica disponível à sua disposição, à disposição de todos que estão aqui, que assistiram do início ao fim. Caio, foi incrível porque foi a live mais longa desde que nós começamos e não diminuiu uma pessoa sequer, só aumentou. Nós estamos quase em 300 pessoas simultaneamente assistindo. Para minha realidade, que é de um perfil pequenininho, ínfimo, perto daquilo que você já fez e já trabalhou nessa vida, eu me sinto honrado em poder ser uma ponte para que tantas pessoas conheçam uma pessoa que procura viver Cristo na sua essência. Querido, um grande beijo, que você tenha assim uma vida linda e eu espero, em nome de Jesus, te encontrar no céu para a eternidade. Amém. Manda Com um beijo pra absoluta Bruna, certeza. Por favor, agradeça a ela por mim. E eu te estendo o convite, quando tudo isso passar, aqui a Itália, a cidade de Florença, está de portas abertas. Você tem lugar para ficar com café. Maravilha. E tudo, viu? Ah, que coisa boa. Eu amo Florença. Que bom. E uma hora dessa, passando tudo, a gente se encontra por aí. Com a graça de Deus. Um beijo. Fica com Deus. Sucesso, Amém. Saúde e nos vemos, se Deus quiser, um outro dia, um outro momento. Tchau, tchau. Amém. Obrigado, querido. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.